Fala, gás nobre, preparado para reagir? Na última aula nós revivemos o experimento realizado por Rutherford, que levou à descoberta das radiações alfa, beta e gama e de quebra rendeu só um prêmio Nobel de Química. Nessa aula nós vamos aprofundar em cada uma dessas radiações e entender qual o impacto de cada uma delas no núcleo após a sua emissão. A primeira radiação que nós vamos nos aprofundar é a radiação alfa. E vamos começar pelo que nós já sabemos sobre a partícula alfa. Ela possui carga positiva e possui a maior massa das três radiações. Olha só, a partícula alfa ela é formada por 2 prótons e por 2 nêutrons. Portanto, seu número de massa é igual a 4, já que o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então nós representamos a partícula alfa dessa maneira aqui, olha só. A alfa, número atômico, né, que é um número de prótons igual a 2, e número de massa igual a 4, que é o somatório aqui de prótons mais nêutrons, certinho? Por ser uma partícula pesada, quando ela é expulsa do núcleo, ela possui baixa velocidade e por ser grandona, ela possui um baixo poder de penetração. Portanto, uma vez que ela é expulsa do núcleo e ela se choca no seu corpo, ela não consegue nem atravessar a camada de células da sua pele. Ela não consegue atravessar nenhuma folhinha de papel, ok? Também, por ser grandona, quando ela é emitida pelo núcleo, ela sai se esbarrando com outros átomos e moléculas que se encontram no ar. E nesses choques, ela acaba roubando elétrons. Daí, podemos dizer que a partícula alfa possui um alto poder de ionização. E se a gente reparar, a partícula alfa é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. E se a gente olhar na tabela periódica, qual elemento químico possui 2 prótons? O hélio. Na verdade, então a partícula alfa corresponde ao núcleo do hélio. E uma vez que ela é emitida pelo núcleo, ela vai caminhar no ar, ela vai se chocar com outros elementos, né, com átomos, moléculas, vai roubar elétrons e vai se transformar no átomo de hélio convencional. Então a partícula alfa, quando ela é emitida no núcleo e ela captura esses elétrons, ela vira o quê? O átomo de hélio. Olha só, muito louco! Portanto, nós já sabemos que a partícula alfa tem carga positiva, é formada por 2 prótons e 2 nêutrons e tem massa atômica igual a 4. Por ser grandona, tem baixo poder de penetração e alto poder de ionização. E o que vai acontecer com o átomo radioativo quando ele emitir uma radiação alfa? Quando ele expulsar do seu núcleo uma partícula alfa? Vamos lá, gás nobre. Imagine aqui comigo um átomo genérico X. Ele tem aqui um certo número de massa, ele tem aqui um certo número de prótons. Chamei massa de A, número de prótons de Z. Se esse átomo está expulsando do seu núcleo uma partícula alfa, uma partícula alfa são 2 prótons e só 2 nêutrons. Então, se eu emito essa partícula alfa, o número de prótons vai reduzir de 2 unidades, correto? Porque eu estou tirando 2 prótons do meu núcleo. E o meu número de massa vai reduzir de 4 unidades. Por quê? Porque está emitindo 2 prótons e 2 nêutrons. E os dois têm massa igual a 4. Tranquilo? Número de massa igual a 4. Então, toda vez que um núcleo emite uma partícula alfa, a sua massa diminui de 4, beleza? De 4 unidades. E o seu número de prótons diminui de 2 unidades. Essa é a primeira lei da radioatividade. Tranquilo? E se um elemento químico está perdendo prótons, aqui eu não vou ter mais X, aqui eu tenho outra coisa, eu tenho Y. Por quê? Porque mudou o elemento químico. Olha só, gás nobre, o número de prótons não é o DNA do átomo. O que diz que o hélio é o hélio é o número de prótons, é porque ele tem 2 prótons que ele é o hélio. O hidrogênio é hidrogênio é porque ele tem 1 próton. O oxigênio é o oxigênio porque ele tem 8 prótons. Então, se eu mudo o número de prótons, eu mudo o elemento químico. Por isso que quando X perdeu aqui seus 2 prótons, ele se transformou, né, em um outro elemento químico que eu chamei de Y. Combinado? Agora, vamos ver como que vai acontecer nessa reação que nós temos aqui como exemplo no quadro.
Vem comigo. Olha só, o que vai acontecer com o elemento químico urânio se ele emitir uma partícula alfa? Pera aí, uma partícula alfa, quando ela é emitida, nós temos aqui uma redução do número de massa de 4 unidades. Então o número de massa vai ter o quê? 231, ok? E o número de prótons reduz de 2 unidades. Então ele vai ter o quê? O número de prótons igual a 90. Pera aí, mudou o número de prótons, mudou o elemento químico. Você pode ir lá na sua tabela periódica e ver que quem tem número atômico igual a 90 é o tório, representado aí pela letra TH. Tranquilo, gás nobre? É muito simples, é muito gostoso fazer essas reações de decaimento radioativo, não é verdade? Agora vamos à partícula beta. Nós já sabemos, através do experimento de Rutherford, que a partícula beta é mais leve e possui carga negativa. E agora eu vou te falar algo que vai bugar o seu cérebro. As partículas beta são elétrons acelerados e com alta energia. Professor, como assim? Estão saindo elétrons do núcleo? Pô, o lugar do elétron não é na eletrosfera? Meu Deus, não estou entendendo mais nada. Calma, gás nobre. Calma que eu vou explicar. Vem comigo. Bem, na maioria dos cursos você não terá esse tipo de informação. E no fim das contas, você não precisa dela para resolver um exercício. Porém, ela é muito útil para você entender o porquê as coisas são como são. E como você já sabe, eu sou um grande defensor desse posicionamento. Por isso, solta a vinheta da Zona Nerd. Gás nobre, a teoria mais moderna sobre partículas subatômicas atualmente é a teoria do modelo padrão. Essa teoria, desenvolvida pelos físicos, considera a existência de 12 partículas elementares. Partículas elementares são partículas que não são formadas por nenhuma outra partícula. Elas são a base de toda e qualquer outra partícula existente. Elas são partículas que se combinam para formar os prótons, nêutrons, elétrons e por aí vai. Agora, olha só que loucura! Há menos de 300 anos, nós achávamos que o átomo era uma partícula elementar, a menor de todas, que não era formada por ninguém, mas que formava tudo que existe na natureza. E aí deram um zoom na matéria e vimos que tem algo menor que o átomo, prótons, nêutrons, elétrons. E agora nós demos mais um grande zoom e descobrimos que essas partículas são formadas também por outras partículas menores. E essas 12 partículas elementares são divididas em dois grupos de 6, os leptons e os quarks. Os prótons e os nêutrons são formados por partículas do segundo grupo, os quarks. E os quarks são esses: up, down, charm, top, bottom e strange. E os prótons são formados por 2 quarks up e 1 down. E os nêutrons por 1 quark up e 2 down. Deixa eu escrever aqui, ó. O próton é formado por 2 quarks up e 1 down. E o nêutron por 1 quark up e 2 quarks down. Tranquilo? Então nós temos isso daqui. Agora, se liga nessa viagem aqui. A carga elétrica do quark up, ela é mais 2/3. Então vou escrever aqui, do quark up, ela é mais 2/3. E do quark down, ela é menos 1/3. Belezinha? Agora, vamos somar essas cargas aqui do próton e do nêutron? Vem comigo. Então, ó, no próton nós temos 2 quarks up. Então, 2 up é 2/3. Então, vou fazer assim, ó, mais 2/3, mais 2/3, menos 1/3, porque o down, ele tem carga menos 1/3. Belezinha? Agora, olha o nêutron. O nêutron tem mais 2/3, tranquilo? Só que ele tem 2 down, que é menos 1/3, menos 1/3. Agora vamos fazer a somatória disso daqui para a gente ver o resultado, somando as cargas aqui desses quarks. Vem comigo. Aqui, como todo mundo tem denominador igual a 3, eu posso manter o denominador 3 e somar os numeradores. Então, ó, mais 2 dá mais 4, menos 1 dá mais 3. Então, mais 3/3. Espera aí, 3/3 é o quê? Mais 1.
Agora dá uma olhada, vamos somar esse daqui, ó. O denominador é 3 também, vou manter o 3. Ó, mais 2 menos 1 dá 1. Menos 1 dá 0. Então, pera aí. 0 dividido por 3 dá 0. Olha só que loucura, guys nobre. Somamos as cargas dos quarks e descobrimos quem? A carga do próton, que é mais 1, e do nêutron, que é 0. Tá aí. Por que o próton é mais 1? Por que o nêutron é 0? A carga do nêutron é 0 e a carga do próton é mais 1. Porque nós estamos somando a carga dos quarks que compõem o próton e o nêutron. Olha só que loucura. Olha que louco é a gente saber essas coisas. E agora que nós já sabemos do que são constituídos os prótons e os nêutrons, vamos entender como é formado a partícula beta. Como que sai esse elétron do núcleo? Bem, tanto o próton quanto o nêutron são formados pelos quarks up e down, beleza? E acontece que o quark down carrega uma quantidade de energia levemente maior do que o quark up. E espontaneamente, em certos núcleos instáveis, o nêutron se converte em um próton, emitindo uma partícula beta e uma outra subpartícula chamada de neutrino. Então olha só o que acontece, guys nobre. Aqui nós temos dois quarks down. E o quark down ele tem uma energia levemente maior do que o up. E aqui nós temos só um down e dois ups. Então o nêutron ele pode se converter em um próton e quando ele faz isso, ele emite uma partícula beta, tá bom? E um neutrino, que é uma subpartícula estudada no ensino superior. E isso ficou conhecido como a hipótese de Fermi. Tranquilo? Então é por isso que nós temos uma partícula beta, um elétron acelerado saindo do núcleo. Porque nós temos espontaneamente a conversão de um nêutron em um próton. Como o nêutron tem levemente uma energia maior do que o próton, ele se converte no próton, liberando a partícula beta e o neutrino. Daí o núcleo é capaz de emitir então esse elétron acelerado. É daí que vem ele. Belezinha? E agora, guys nobres, vamos ver o que acontece com o núcleo radioativo quando ele emite uma partícula beta? Vem comigo. Nós temos aqui um elemento radioativo genérico que eu chamei de X, tá? Ele tem um número de massa A, ele tem um número atômico Z. E ele vai emitir uma partícula beta, tranquilo? E o que acontece quando ele emite uma partícula beta? O que está acontecendo lá dentro do núcleo? Um nêutron está virando um próton, não é verdade? A massa do nêutron é de uma unidade. E a massa do próton também não é de uma unidade? Espera aí. Se o nêutron está virando um próton, a massa do núcleo continua basicamente a mesma. É por isso que nós temos aqui, ó, que o elemento X vai ter massa A e o elemento Y também vai ter massa A, porque um nêutron está virando um próton e eles têm basicamente a mesma massa. Outra coisa, o que está sendo emitido aqui? Partícula beta, que é um elétron de alta energia. Pô, e nós sabemos que o elétron tem uma massa desprezível. A massa do elétron é 1824 vezes menor do que a massa de um próton. Então não vai alterar a massa do elemento químico. Essa massa aqui é desprezível. Nós temos justamente um nêutron se transformando em um próton. Agora olha só, o que vai acontecer com o número atômico? Olha, nós temos um nêutron virando um próton dentro do núcleo. Ou seja, vai aparecer um próton lá dentro do núcleo. Vai aumentar de 1 o número de prótons. É por isso que quando emite uma partícula beta, o número de prótons aqui aumenta de uma unidade. Tá aí a explicação. Por que numa emissão beta, né, na segunda lei da radioatividade, nós temos o aumento de uma unidade no número de prótons? Porque lá dentro do núcleo, um nêutron está virando um próton. Cara, não é muito louco saber o porquê das coisas? Por que as coisas são, em vez de só decorar a segunda lei da radioatividade, você agora, guys nobre, sabe o porquê dela. Então vamos fazer um exemplo aqui para a gente ver como funciona. Nós temos aqui o bismuto, tá? E ele vai emitir então uma partícula beta. Uma partícula beta, olha só. 0 e menos 1, tranquilo? Mais
O que vai acontecer então? Nós vamos ter a massa que vai continuar a mesma e o número de prótons que era 83, agora vai ser o quê? 84. E quem tem número atômico 84? Se você olhar lá na tabela periódica, você vai ver que é o polônio, belezinha? Então tá aqui um decaimento radioativo, emissão de uma partícula beta, que o número de massa se conserva e o número de prótons aumenta de uma unidade. Belezinha? Agora, guys nobre, vamos às características da partícula beta. Justamente por ter um tamanho pequenininho, ter massa desprezível e ser expulsa do núcleo com uma grande velocidade, né, uma energia aí maior do que o da partícula alfa, a partícula beta tem um poder de penetração maior do que o da partícula alfa, né? Se ela se chocar com a gente, ela já consegue penetrar de 2 a 3 centímetros no nosso corpo. E também por ser pequenininha, ela possui baixo poder de ionização. Por isso ela já caminha vários metros no ar até perder energia e se tornar um elétron convencional. Tranquilo? Guys nobre, então nós já falamos da radiação alfa, que é composto ali por partículas alfa, falamos da radiação beta, que é composto ali por partículas beta, e por último nós temos a onda gama. E nós já podemos parar por aqui para fazer a nossa primeira consideração. Você reparou que eu disse partícula alfa, partícula beta e onda gama? Por que eu disse isso? Porque partículas são coisas que possuem massa. A partícula alfa tem massa atômica igual a 4 unidades. A partícula beta tem massa desprezível, sim, mas tem massa. Enquanto a onda gama, ela não possui massa. Beleza? E por ser uma onda eletromagnética de altíssima frequência, ela possui um grande poder de penetração. Ela consegue, por exemplo, atravessar o nosso corpo, placas de alumínio e até o chumbo. E já que ela não tem massa e nem carga, o seu poder de ionização é muito pequeno. Ela consegue caminhar milhares de metros no ar, beleza? E nós representamos a onda gama dessa maneira aqui, ó. Nós escrevemos gama, 0 de massa e 0 de carga. Tranquilo? Agora, como fica então uma emissão de uma onda gama? Olha só, aqui nós temos o cobalto, que tem 60 de massa e 27 de número atômico. Nós temos também aqui um asterisco. O que vai acontecer numa emissão gama? Ó, emitir aqui uma onda gama, beleza? Olha, não tem massa, não tem carga. Nós vamos continuar do mesmo jeito. Vai continuar sendo cobalto, tá? Com 60 de massa e 27 de número atômico. O que está acontecendo aqui? Esse asterisco indica que esse átomo está energeticamente excitado, tá bom? Tá com muita energia. E ao emitir uma onda gama, ao emitir energia, ele retorna então para o seu estado fundamental. Porém, não vai haver alteração aqui no número de massa e no número de prótons. Belezinha? Para fechar, a onda gama, por não alterar nem a massa nem o número de prótons, como nós vimos aqui, muitas vezes a gente não representa a onda gama nas nossas equações. Porém, na grande maioria dos casos, toda vez que tiver uma emissão de uma radiação alfa ou beta, também vai ter uma emissão de uma onda gama. Naqueles exemplos que nós fizemos lá do urânio emitindo a radiação alfa, tem também a liberação de onda gama, só que a gente esconde ela, porque ela não altera nem a massa nem a carga. Quando nós fizemos a emissão beta, também teve uma emissão de radiação gama, mas nós escondemos ela, porque ela não altera nem a massa e nem a carga. Belezinha? Então, via de regra, teve emissão de partícula alfa e beta, vai sair também a onda gama. Porém, nós escondemos ela da reação sem problema nenhum, porque ela não vai alterar. Tranquilo? Guys nobre, agora vamos juntar as 3 radiações que nós estudamos e comparar aqui entre elas os poderes de penetração e ionização. Vem comigo! Aqui nós temos então a nossa radiação alfa, que é composta pelas partículas alfa. Nós temos a nossa radiação beta, que é composta ali pelas partículas beta, e a radiação gama, que é composta ali pela onda gama. Beleza? Nós temos do poder de penetração. A partícula alfa ela é a maior de todas, né? Pesa ali 4 unidades. Tranquilo?
ela tem o menor poder de penetração, porque ela é grandona, ela é emitida do núcleo com uma baixa velocidade, somente 5% da velocidade da luz. Portanto, ela tem um baixo poder de penetração, lembra? Chocando no nosso corpo, ela não consegue nem atravessar a nossa pele, tá? Aí nós temos então a radiação beta, que tem um poder de penetração intermediário. Ela já é mais levinha, né? Corresponde ao elétron acelerado, sai ali com 95% da velocidade da luz do núcleo e ela consegue entrar no nosso corpo de 2 a 3 centímetros. E por último, nós temos a radiação gama, que tem o maior poder de penetração das radiações, tá ok? Ela sai do núcleo na velocidade da luz e ela é capaz de atravessar o nosso corpo. Agora, eu quero te chamar a atenção para um peguinha ridículo, tá? Eu acho ridículo isso, porém, alguns vestibulares aí que se acham os gostosões acabam cobrando isso. Se eu te perguntar qual é a radiação que tem o maior poder de penetração, você vai me falar assim, ó, professor, a radiação que tem o maior poder de penetração é a onda gama, não tem carga, não tem massa, sai com altíssima velocidade, cheio de energia do núcleo. Ok. E se eu te perguntar qual que é a partícula com maior poder de penetração? E você vai me falar onda gama? Não, onda gama não é partícula. A partícula que tem o maior poder de penetração é a partícula beta. A partícula beta, ela penetra mais do que a partícula alfa. Então é um peguinho muito ridículo. Se tivesse assim, ó, qual a radiação com maior poder de penetração? Radiação gama. Qual é a partícula com maior poder de penetração? Radiação beta. É um pega ridículo, acho desnecessário, mas aparece ainda em alguns vestibulares, é importante você saber. Beleza? E agora vamos comparar a ionização. Nós temos que a partícula alfa, por ser grandona, tem carga positiva, ela sai do núcleo esbarrando com as moléculas que estão no ar, rouba os elétrons, então tem o maior poder de ionização. Depois nós temos a beta com poder intermediário e a onda gama, não tem massa, não tem carga, tem um menor, né, tem baixíssimo poder de ionização aqui, a nossa onda gama. E aqui entra o mesmo pega ridículo. Se eu te perguntar qual que é a radiação com o menor poder de ionização, você vai falar que a radiação que tem o menor é a radiação gama. Qual a partícula com menor poder de ionização? Você vai me dizer que é a partícula beta. Tranquilo, guys nobre? Certinho? Aqui, guys nobre, pra gente encerrar, vamos dar uma olhada aqui só nessa observação que eu coloquei no quadro. O somatório dos números de massa e das cargas elétricas nucleares antes e depois da emissão devem sempre ser iguais. O que isso quer dizer? Quando eu tenho aqui uma equação, né, uma reação de decaimento radioativo, o número de massa antes tem que ser igual ao número de massa depois. O número de prótons antes tem que ser igual ao número de prótons depois. Vamos fazer isso aqui? Vem comigo. Olha, antes eu tenho que o número de massa do urânio é 235. Depois eu tenho aqui 4 mais 0 mais 231. Olha, 235 é igual a 4 mais 231, 235. Ótimo, tá? O número de massa antes é igual ao número de massa depois. Belezinha? Olha só o número de prótons. Eu tenho antes 92. Depois eu tenho 2 mais 0 mais 90. O somatório antes tem que ser igual ao somatório depois. Então, ó, 92 é igual a 92. Beleza, quer dizer que esse decaimento que nós escrevemos aqui está correto. Agora vamos ver aqui a segunda equação. Nós temos aqui que o número de massa antes é 210, beleza? 210. E que depois nós temos 0, 0 e 210. Então 0 mais 210, tá certinho. 210 é igual a 210. Olha só o número de prótons. Eu tenho que 81 é igual a menos 1 mais 0 mais 82. Então eu tenho que 81 é igual a 82 menos 1, 81. Beleza, estamos aqui obedecendo essa regrinha. O somatório dos números de massa e das cargas elétricas nucleares antes e depois são sempre iguais. É um jeito que você pode fazer para você saber se você fez correto ou não o decaimento radioativo. É uma provinha real. Portanto, nessa aula maravilhosa de hoje, nós estudamos os tipos de decaimentos radioativos.
Começamos pela partícula alfa, que possui 4 unidades de massa e 2 prótons. E por ser a maior partícula, tem o menor poder de penetração e o maior poder de ionização. E acaba se chocando com outras partículas no ar, se transformando aí no átomo de hélio convencional. Depois vimos que a partícula beta possui massa desprezível e corresponde ao elétron acelerado, que foi emitido pelo núcleo por conta de uma transformação de um nêutron em um próton. Com isso, a sua emissão causa o aumento em 1 unidade no número atômico e nenhuma variação no número de massa. Por ser uma partícula de menor massa, possui poder intermediário de penetração e de ionização se nós compararmos aqui as 3 radiações. Ela caminha vários metros no ar, vai perdendo energia e passa a ser aí um elétron convencional. E para fechar, a onda gama, que por ser uma onda não possui massa e nem possui carga. Tem altíssimo poder de penetração, o maior das radiações e um poder de ionização baixíssimo. Tranquilo? Então, gás nobre, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e vejo você na nossa próxima aula. Reage!